A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, não é? Mas a minha função aqui não é te complicar. Não, professor, não. A minha função aqui é descomplicar, simplificar e ampliar o seu entendimento da lição, ok? A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem como tema a sabedoria divina. E você que já nos acompanha sabe que desde o tema da aula até a conclusão, a gente vai passando comentários em cada parte da lição. Então, mais uma vez eu estou pedindo, fique atento, anote aí os comentários que serão falados, porque se você é professor, eu creio que vai agregar muito para a sua aula. E se você é aluno, vai melhorar bastante o seu entendimento da lição. Você que está chegando agora aí, seja muito bem-vindo, ok? Então já vou estar te ajudando a como melhorar a sua aula e ampliar o seu entendimento da lição. Vamos lá? Lição de número 4, que tem como tema a sabedoria divina. Já vou começar dizendo que, aproveitando o tema da aula, nós temos aqui na orientação pedagógica, se você é professor, se você não é aluno, eu vou colocar já na tela. Mas na orientação pedagógica nós temos um quadro aí. E esse quadro ele tem como base Tiago capítulo 1, versículo 5, e no capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Então é muito importante você que é professor se apropriar desse recurso que está aqui na lição, viu? Desde já fazer uma distinção entre sabedoria humana e sabedoria divina para dar um pano de fundo, melhorar aí já na compreensão da aula. E você que é aluno e não tem posse da orientação pedagógica, eu vou te passar aqui agora, acompanhe na tela, a distinção entre sabedoria humana e sabedoria divina. A sabedoria humana ela é baseada no conhecimento parcial. A sabedoria divina é baseada no conhecimento infinito e celestial. A sabedoria humana produz orgulho. A sabedoria divina produz humildade. A sabedoria humana produz inveja. A sabedoria divina, ela produz consideração para com os outros. A sabedoria humana produz ambição egoísta, produz desordem, não é espiritual, ou seja, do diabo. Produz toda sorte de prática ruim. A sabedoria divina produz imparcialidade, pacífica, submissa, pura e cheia de misericórdia. Vale uma observação aqui, que não espiritual ou do diabo, no sentido de que se a gente não ter um certo cuidado, a gente pode sim acabar estar trilhando caminhos perigosos, ok? Eu entendo essa parte sim, eu gostaria de entender dessa forma, tranquilo? Mas é importante que você absorva aí grande parte desta distinção entre sabedoria humana e sabedoria divina, que é extraído do comentário bíblico 1 Coríntios, do pastor Thomas Reginald Rolfe, ok? Então está aí a distinção entre sabedoria humana e sabedoria divina. Feito já o comentário usando o tema da aula, vamos fazer a leitura do texto do dia, e aí eu vou te trazer um comentário dentro do texto do dia. Bora lá? O nosso texto do dia está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, e nos diz da seguinte maneira: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ó, querido, qual é o comentário que eu te passo aqui usando esse texto do dia? Perceba que Deus se manifestou de uma forma, mas o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O comentário que eu tenho é o seguinte: Deus não falhou em revelar o seu plano de salvação para a humanidade. O homem é que por muitas vezes não aceita crer e tentar compreender esse plano. Então, usando a síntese, o que isso significa? Deus se manifestou, Deus se revelou. O homem, por conta dos seus interesses, da sua própria negligência em tentar aceitar e compreender de que forma esse plano, entender a real mensagem, o porquê que Deus se manifestou daquela forma. E o homem não aceita e muito menos quer compreender a mensagem central que está ali. Mas Deus não falhou, conforme está escrito na nossa lição. Pelo contrário, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E já a gente vai estar falando o que é essa loucura da pregação, irmão. Hein? Será que é loucura mesmo? Não.
Calma, não é bem isso, ok? Calma, já eu vou estar te ajudando. Mas antes, vamos fazer a leitura da síntese da lição. E em seguida eu vou estar te trazendo um comentário. Vamos lá? A síntese nos diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perceba que a mensagem da cruz, ela pode produzir dois resultados. Quem aceita, claro, ela se manifesta como poder e sabedoria de Deus. Quem a rejeita se torna loucura, porque ele não compreende a real mensagem da cruz. Lembremos-nos de um episódio muito interessante, dentro do comentário aqui da síntese, que a gente poderia aproveitar para agregar aqui. Você que é professor, já vai anotando. Você que é aluno, melhora aí o seu entendimento. Quando Jesus estava crucificado, ao lado dele tinha dois salteadores. Os dois estavam blasfemando de Jesus, os dois estavam criticando Jesus. Entretanto, um mudou de ideia. Esse que mudou de ideia disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu que ainda naquele momento, ou seja, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então o que isso significa? A mensagem da cruz, ela pode produzir um duplo resultado. Para quem a aceita, consequentemente, ela vai trazer esperança. Para quem a rejeita, essa pessoa continuará em condenação, conforme está no comentário da síntese, ok? Um salteador foi salvo e o outro foi condenado. Mas a oportunidade estava aberta, ainda como está nos dias de hoje. O Cristo crucificado que nós pregamos, ok? Essa mensagem da cruz, desse Jesus que morreu em prol dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ainda está válida, ok? A questão é, e aí? Qual será a sua recepção dessa mensagem? Aceitar e tentar compreender ou rejeitar esse Cristo crucificado? Quem aceita, recebe esperança. Quem a rejeita, continuará em condenação. Beleza? Então aqui está o comentário da nossa síntese. Feito o comentário da nossa síntese, eu acho importante fazer uma leitura da introdução, que eu vou te trazer um comentário muito bom para você que é professor e para você que é aluno. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aquele estilo nosso mais pentecostal é forte, né? Eu creio que você vai gostar disso aqui. Vamos lá? A nossa introdução coloca o seguinte: somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. Isso mesmo, ninguém pode fazer. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. O comentário que eu tenho dentro da introdução aqui é muito relevante. O quê? Quem não teme a Deus pode passar a vida inteira acumulando informações sobre ele e não ter um mínimo de intimidade. Nós estamos envolto de pessoas que conhecem, no sentido que tem muita informação mesmo. Se você sentar para conversar com algumas pessoas acerca de alguns estudos a respeito de Deus, né, ou de vários assuntos a respeito da Bíblia, a pessoa tem vasta informação. Entretanto, são pouquíssimas pessoas que a gente percebe que realmente tem intimidade com o Senhor, porque a intimidade vai além da informação. A informação é um passo para a intimidade, mas a intimidade vai além da informação. A intimidade é realmente um relacionamento pessoal com esse Deus. Aleluia! Lido já o tema da aula, o texto do dia, a síntese e a introdução, vamos agora para os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. Nós vamos estar estudando o tópico 1 que fala: a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Tópico 2, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. E o tópico 3, a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Vamos fazer a leitura do tópico 1, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Vamos lá? Para os gregos, o herói era sempre o vencedor triunfante, e para os romanos, a morte de cruz era para os subversivos, ou seja, os opositores. E os inimigos políticos, para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Deuteronômio capítulo 21, versículo de número 23.
Vamos primeiro explicar em que sentido, né, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Eu tenho algumas anotações aqui que eu acho muito relevante passar para você. Nós vamos primeiramente explicar. Quando você leu isso aqui, como eu já fiquei em dúvida muitas vezes, antes de me aprofundar tanto no assunto, desde há um tempinho, certo? Em que sentido a cruz de Cristo ela é loucura? Primeiro, nós devemos entender o significado desse termo loucura. Vou aproveitar aqui o comentário bíblico de Bica, que ele diz que a palavra loucura, né, essa é uma palavra grega moria, se refere àquilo que é irracional. Então, em que sentido a palavra da cruz ela é loucura, né, para os que perecem? Porque perceba, surge então a história de um Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado morre em prol da humanidade. Então surge vários seguidores desse Cristo e começam a pregar o Evangelho, dizendo que esse Jesus morreu em prol dos nossos pecados e um dia há de voltar. Ok. Para os judeus, isso é uma espécie de quase blasfêmia, porque, segundo as referências bíblicas, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Para os romanos, a cruz era uma forma de punição para os opositores do reino. Alguém que estava ali uma espécie de tentar trazer alguma desordem no Império de Roma. Para os gregos, eles não entendiam muito bem a ideia de um Deus sair dos céus e morrer de uma forma tão humilhante perante os homens. Então, nesse sentido, a palavra da cruz ela é loucura. Loucura quer dizer irracional, fora da lógica. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender como esse Deus, para os gregos, sai dos céus e morre de forma humilhante. Para os judeus, ele é cometido ali numa cruz, ele está numa cruz e a Bíblia diz que é maldito aquele que for pendurado no madeiro. E para os romanos, uma espécie de um opositor, para eles isso era loucura, mas não era loucura, ok? Para nós era de fato o poder de Deus. Aleluia! Vale lembrar aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu acho relevante trazer aqui, que não é o método da pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas a mensagem do supremo senhorio de Cristo crucificado e ressurreto. Olha, a gente já viu muitas vezes pessoas pegarem esse texto, né, e dizer que os crentes têm que ser doidos, têm que ser loucos. Não, não é isso o sentido do texto. Por favor, se você pensava assim, já estou te ajudando a tirar esse pensamento. Se tem alguém na sua classe, seja você professor ou aluno, para repassar para os seus colegas de turma, repasse isso aí. Em que sentido a palavra ela é loucura para os que perecem? Porque a loucura da pregação é no sentido que essa mensagem parece irracional muitas vezes, não é? Até hoje o mundo nos critica, nos rejeita, porque quem te acredita é algo que aconteceu há 2000 anos atrás e um Jesus que de fato vai voltar e morreu antes em prol dos nossos pecados. Isso para muitos é irracional, mas não é. Para eles é loucura, irracional. Não. A ideia de loucura não é a forma que será repassada. A gente ficar que nem doido ali, repassando a mensagem, doido mesmo, sem ter nenhum tipo de controle emocional. Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que a mensagem, muitas vezes, ela é sentida como algo fora da lógica humana. E quem disse que Deus realmente precisa agir dentro da lógica? Mas para o mundo, ela é loucura. E para a segunda classe? Bom, aí entra o segundo tópico da nossa lição, que a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Aleluia! Ó, enquanto para os romanos, os gregos, os judeus e os sábios segundo este mundo, a morte de Jesus na cruz era uma pedra de tropeço. Os irmãos já devem saber o que é uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço, ok? Para os cristãos é a pedra angular e o único meio de se chegar a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Pedra angular. Vou colocar aí na imagem aí, para você ter uma ideia do que seria uma pedra angular. Tá acompanhando, analisa, observa aí se você consegue perceber alguma característica aí já olhando para a imagem. Tranquilo? Traz aqui, ó. A pedra angular é uma pedra que ela é colocada na divisa, entendeu? Na esquina ali, como é chamado, certo? Uma coluna e outra. Ela tinha como base sustentar, firmar, ok? Era uma das peças mais importantes ali de uma construção, porque ela sustentava realmente. Cristo é a nossa pedra angular, porque ele é a base, ele é o sustento da nossa fé. Ele é a razão da nossa fé. Por isso que ele é a pedra angular. Para muitos é pedra de tropeço, no sentido de que não dá para compreender um Cristo ali daquela forma, certo?
Mas para nós não, ele é a nossa base de crença e de fé. Aleluia, ele de fato é a nossa pedra angular. Uma observação aqui, ó. Uma observação mais básica assim. Aqui na lição diz que no Antigo Testamento não se esperava o Messias que fosse crucificado, muito menos um condenado à morte pelo Supremo Tribunal Judaico. Bem, eu creio aqui, analisando, que no Antigo Testamento tem sim profecias que de fato esperavam o Messias. A questão é que os líderes religiosos, eles não queriam atentar para essas profecias. Eu vou te colocar aqui no quadro várias profecias do Antigo Testamento que comprovam de fato um Messias sofredor, né? Nascendo de uma virgem, sendo traído pelo seu amigo, espancado, morto. Várias características que você está acompanhando aí na tela, ok? Então, os líderes religiosos é que não acreditavam, mas o Antigo Testamento tinha assim várias profecias demonstrando que de fato Cristo iria morrer em prol da humanidade. É como acontece hoje, não é? As pessoas querem apenas absorver partes ali da Bíblia. Por que os judeus quiseram apenas a ideia de um Messias político? Porque eles queriam ser salvos do poder de Roma e não esperavam primeiramente um Messias sofredor. Cristo veio primeiro para cumprir as profecias relacionadas à sua morte e crucificação em prol dos nossos pecados e também cumprirá, assim como ele cumpriu, sobre o Messias sofredor, o Messias que irá de reinar, que terá sua glória, sua honra perante as nações. Aleluia. Só uma observação boa aqui pra gente. Tranquilo? Se você quiser aproveitar, amém. Se não quiser, continue a aula, tranquilo, do jeito que está na lição. Vamos lá? Ó, prosseguindo, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Como eu disse, Cristo é a nossa pedra angular. Aleluia. Feito a leitura aqui, estou com algumas anotações. Feito já o comentário do tópico 1, do tópico 2, vamos agora para o tópico 3, que fala sobre a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. E aqui nós temos como base o versículo 19. Acompanhe aí, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A pergunta que fica é: que sentido é essa sabedoria dos sábios e a sabedoria dos inteligentes? Bom, o comentário do Novo Testamento de aplicação pessoal, ele nos diz que a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes referem-se à sabedoria e inteligência que estão centralizadas no mundo. Elas não são erradas, mas são inúteis como meio de salvação. Ou seja, isso não é errado, claro, nós devemos sim absorver a questão da sabedoria humana, entretanto isso é inútil no que diz respeito à nossa salvação. Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então um comentário muito, mas muito relevante aqui. Prosseguindo. Uma coisa é reconhecer a existência divina. Isso está dentro do tópico 3. Outra é se submeter e glorificar a Deus como soberano e Senhor. E aqui vale mais um comentário que você pode estar aproveitando, seja o professor ou seja aluno, que diz o seguinte, que eu já falei no início da nossa aula: uma vida com Deus é muito mais que informação. Ela envolve relacionamento pessoal com Ele. Para fechar esse ponto 1, já que nós estamos falando que a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo e que uma coisa é reconhecer a existência divina, outra é se submeter a Deus como soberano e Senhor, quero te passar uma referência bíblica muito boa mesmo, que está lá no Salmos de número 63. É um texto que eu amo muito e eu vou ler na versão NVI, Salmos de número 63, do versículo 1 ao versículo 4, sobre esse entendimento de nós realmente termos um relacionamento com Deus. Olha o que o salmista nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti.
todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Encerre esse ponto, se você é professor e se você for aluno, compartilhe essa referência bíblica para que nós possamos entender que o verdadeiro sentido da nossa existência é termos esse relacionamento. E que nós possamos ter esse mesmo sentimento do salmista, né? Quando nós estávamos lendo esse salmo, nós possamos ter prazer de estar na presença do Senhor. Aleluia! Já feito os comentários do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. O ponto 2 da nossa lição vai falar a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Os tópicos são os seguintes. O primeiro vai dizer que não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. O segundo, a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. E o terceiro tópico, Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Como sempre, vamos fazer a leitura, uma pequena leitura, para a gente chegar no comentário, certo? Muitos judeus que viviam em Corinto defendiam uma justiça própria advinda pelo cumprimento da lei. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. E mais uma vez, vale lembrar aqui duas referências bíblicas. A primeira, como eu já citei anteriormente, é Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9. E a segunda, Tiago capítulo de número 2, versículo 26. Estou aqui com essas anotações passando para você. Por que eu estou te repassando essas referências? Primeiro, nesse tópico aqui, está querendo dizer que a vida eterna e a sabedoria, e a verdadeira sabedoria, vem de Deus e não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. É importante ressaltar que a nossa devolução dos dízimos, a nossa entrega das ofertas, a participação dos cultos, o envolvimento nas atividades da igreja é muito bom. Entretanto, isso não é meio de salvação. Nós não somos justificados, nós não temos a salvação por conta disso. Vale também lembrar que nós não devemos depreciar essas coisas. Você que é professor, tenha cuidado para não depreciar essas coisas, porque elas são sim importantes, porque é uma forma de gratidão. Mas isso não é meio de salvação, ok? É conciliar esses dois extremos. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça nós somos salvos. Tiago capítulo 2 e no versículo de número 26 diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, como nós iríamos resumir esse pensamento? Que nós não praticamos obras para sermos salvos, mas sim porque demonstramos gratidão em receber essa salvação. Tranquilo? Então o fato da gente devolver, entregar as nossas ofertas, o fato da gente se congregar, participar, se envolver das atividades, estar ali nos domingos, nos cultos de ensino, isso não é o ponto principal da nossa salvação, mas é uma forma de demonstração de gratidão a Deus por Ele nos ter possibilitado isso. Tranquilo? Uma coisa não exclui a outra, certo? Pela graça nós somos salvos. E aí, por sermos salvos, nós também praticamos obras. Entretanto, dentro do nosso tópico, a vida eterna e a sabedoria, e a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Não pode ser obtida por meio do legalismo religioso. Duas referências comprovam esse pensamento. Salmos de número 111, versículo de número 10, e Provérbios capítulo 1, versículo 7, onde diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Feito já o comentário desse tópico 1, vamos agora para o tópico 2 aqui dessa lição, que vai falar a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Aqui a gente vai chegar num aspecto um pouquinho mais intelectual. Alguns gregos com tendências gnósticas, movimento filosófico e religioso de caráter esotérico, místico e sincrético que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, à margem do cristianismo organizado, criou que já havia alcançado o conhecimento necessário para a salvação.
eram vaidosos e desconsideravam os outros, eles faziam descaso do ensino de Paulo. Primeira coisa, se você ficou em dúvida sobre essa ideia de gnosticismo, né, gnóstico. Essa ideia de gnosticismo vem de uma palavra grega, gnosis, que dá a ideia de saber, em que criam as pessoas que seguiam essa ideia. Que chegaria um período de tempo quando o homem absorvesse tanto conhecimento, né, tanto saber, que aquele saber resultaria na libertação da alma. Ou seja, tipo assim, num estado de paz ali, ok? E não é bem isso que nós vemos, certo? A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Ou seja, a verdadeira sabedoria, não uma sabedoria conquistada por meio de absorção de conhecimento, de informações, ou por meio de práticas diárias. Não, a verdadeira sabedoria, como já foi falado, ela está com base no temor ao Senhor. Então eles criam aí que esse tipo de conhecimento já era uma base para se ter ali a questão da salvação. Isso é biblicamente incorreto. É, professor? Eu vou te passar aqui porque que é biblicamente incorreto. Primeiro, por quê? Porque a salvação não é por mérito pessoal. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 é um texto, mais uma vez que eu reitero, que nos diz que pela graça nós somos salvos. Segundo, a salvação não se restringe apenas aos intelectuais. Nós temos referências aí como João 3,16, que diz que todo aquele que nele crê. Tito 2,11, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E Romanos capítulo 2, versículo 11, que diz que Deus não faz acepção de pessoa, ok? A ideia da salvação não é com base no conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento é com base na palavra e de conhecer a Cristo. E nós temos referências como João 17, 2 Timóteo 3,15, Hebreus 4 e 12. Então todas essas referências nos revelam, nos mostram aqui que a base da nossa salvação não é por mérito pessoal, não se restringe apenas aos intelectuais e não tem como base um conhecimento comum, mas é o da palavra e conhecer a Cristo, rejeitando essa ideia completa do gnosticismo. Tem gente que ainda pensa que pelo fato de ter tanto conhecimento acerca da soteriologia ou de assuntos ligados a ela, tenha muito cuidado, ok? Porque a nossa verdadeira salvação, ela está centrada em Jesus Cristo e não simplesmente uma mera informação sobre Ele, tranquilo? E dentro desse tópico aqui, rejeite essa ideia do gnosticismo, rejeite essa ideia. A salvação não é por mérito pessoal, não se restringe apenas aos intelectuais e o verdadeiro conhecimento é com base na palavra e de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Para fechar esse tópico aqui, de forma bem top, aí você me pergunta, professor, onde é que a gente encontra a verdadeira sabedoria? Esse é um questionamento que o pessoal ainda faz hoje, não é? E Jó já teve esse questionamento. Sério, professor? Jó já teve esse tipo de questionamento? Já. Vou te passar a referência bíblica aqui. Jó capítulo de número 28. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Jó capítulo 28, a partir do versículo 12, você pode depois acompanhar com mais detalhes, do versículo 12 ao versículo de número 23, mas eu vou ler apenas 3 versículos. Eu vou ler o 12, eu vou ler o 20 e eu vou ler o 23, mas você pode fazer a leitura na íntegra, completa aí depois, tranquilo? De onde vem a sabedoria, né? Onde é que ela está? Olha aí, Jó já fazia essa pergunta. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Versículo 23 responde: Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! A verdadeira sabedoria está centrada em Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Feito já os comentários aqui, vamos agora para o tópico 3 do ponto 2 da lição, que fala Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Mais uma vez, vamos ler um pouquinho e chegar no comentário. Por isso,
Pela forma natural, o ser humano não entende o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus. Ele, Jesus, é um mistério da sabedoria divina. 1 Coríntios 2:2 e o versículo 6 e 7. E aqui também eu quero te passar uma referência. Colossenses capítulo 2, versículo de número 3. Anote aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que está escrito lá nessa referência sobre que Cristo é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna, ok? Prosseguindo, Cristo é a revelação plena da sabedoria divina e a cruz é a concretização mais completa para a vida eterna com Deus. Aleluia! Cristo é a revelação plena da sabedoria divina. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 31, nós temos ali uma vasta declaração acerca da sabedoria. E muitos estudiosos entendem ali que ali é uma personificação, né? Ou melhor, ali é uma base, ali é um reflexo, né? É um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Cristo, de fato, é a personificação da sabedoria. E lá em Provérbios, nós temos aí uma base, um reflexo, falando que, de fato, ali era tido como Jesus Cristo, né? Tendo uma base ali, que ele realmente é a verdadeira sabedoria. Aleluia! Glória a Deus! Para fechar esse ponto aqui, que já que Cristo Jesus é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna, a sua mensagem nos possibilita isso. E eu dou a dica aqui, ó. Nós estamos falando de sabedoria. É importante que você, professor ou aluno, entenda o real propósito da lição. A lição ela vai trilhar nesses dois caminhos, sabedoria e a mensagem da cruz. Não seja muito apegado ao aspecto filosófico demais e nem também seja aplicada a questão da aplicação somente da cruz. Tente unir esses dois lados, como eu estou fazendo aqui para estar ajudando você, professor e aluno, certo? Então, a ideia da cruz, que nos garante a vida eterna, por que ela nos garante a vida eterna? Primeiro, porque o sacrifício de Jesus foi penal, pois ele satisfez a nossa dívida. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Porque o sacrifício de Jesus foi substitucional, pois se entregou por nós. 1 de João capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Jesus ele nos garante a vida eterna porque ele é remidor, pois temos redenção pelo seu sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7. E o sacrifício de Jesus nos garante a vida eterna porque ele é suficiente, pois o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E ele morreu uma vez por nós. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Certo? Então ele é suficiente. Ele morreu uma vez por todas por nós e pagou o preço dos nossos pecados. Aleluia. Traga essa mensagem. Você que é professor, traga esse entendimento de que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus, a cruz de Cristo. Isso é importante na classe, que a gente entenda realmente que esse Jesus se entregou por nós. E nessa aula de escola bíblica dominical, o verdadeiro sentido de nós estarmos reunidos em uma aula de escola bíblica dominical é porque esse Cristo um dia nos amou e se entregou por nós. A base do nosso conhecimento é em conhecer mais ainda esse Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos agora então para o ponto 3 da nossa lição. Estamos caminhando para o encerramento da nossa lição e esse é o momento em que o povo começa a cansar. Você talvez está assistindo esse vídeo e está cansando aí. Ei, dá uma batidinha no rosto aí, vai molhar o rosto, pausa rapidinho aí, esperto, entendeu? Vamos fazer um exercício básico aí rápido, entendeu? Como diz o maranhense, o nordestino, bora se despreguiçar, certo? Bora, porque está concluído. E quando chegamos sempre no ponto 3 da lição, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma didática interessante para tratar dentro do ponto 3. Por quê? Geralmente as pessoas estão mais atentas no ponto 1 da lição. Quando chega no ponto 2, elas estão assim meio atentas. E no ponto 3 o povo está um pouco mais cansado, né? Então se você que é professor, vou te dar uma dica interessante aqui. Se você é aluno, vou melhorar como é que você pode ficar mais atento na aula. No ponto 1, só recapitulando antes de a gente chegar no assunto do ponto 3. No ponto 1 é importante trazer informação. Quando chegar no ponto 2, é importante essa dupla, né? Essa dupla interação, tanto entre informação e entre a interação ali com a classe. Não que no ponto 1 não vai ter, mas no ponto 2 vai fazendo esse misto.
Quando chegar no ponto 3, é hora de confrontar a classe diante daquilo que foi estudado e dentro desses pontos aqui dos tópicos do ponto 3, jogar isso para a classe, porque isso vai despertando, isso vai animando, ok? Você está percebendo que enquanto eu estou falando de uma forma mais agitada, você talvez já ficou mais esperto, você está assim mais ativo, né? O que esse professor está fazendo? Está se agitando demais. Isso é justamente para melhorar a atenção da aula, tranquilo? Então não perca a didática, continue ativo, ok? O ponto 3 da nossa lição fala o seguinte: a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. O tópico 1, o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, os valores são transformados, pois o Senhor transforma a fraqueza em força, pois chama o forte o que o mundo considera fraco, e transforma a força em fraqueza, pois chama fraco o que o mundo considera forte. Isso é lindo demais, não é? Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. A cruz é um meio para quebrar o meu orgulho, certo? O mesmo Deus que me ajunta em pedaços, ele também quebra o meu orgulho. Aleluia. A gente quer muito Deus que só ajunta a gente em pedaços, né? Toma os pedaços do meu ser. Eu gosto muito desse louvor, não é que ele esteja errado não. Gosto muito, gosto muito. Mas a gente também deve entender que esse Deus, na cruz de Cristo, ele quebra o meu orgulho. Ele me faz entender que ele é o Senhor, que eu era que era para ter sofrido a condenação. Aí, se eu não aceitar, a condenação ainda estará presente na minha vida, mas ele morreu por mim. Então o ser humano tem que parar de se gloriar em coisas supérfluas e passageiras. Paulo, um homem que era doutor da lei, tinha conhecimento em vários ramos da cultura judaica, na área da filosofia, em vários aspectos. Esse Paulo, ele dizem que ele deveria se gloriar. Aonde, professor? Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 14. Olha o que Paulo nos diz. Acompanhe aí na tela. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido professor e aluno, por gentileza, não se glorie a não ser na cruz de Cristo. Uma coisa é reconhecimento do seu potencial, outra coisa é se gloriar. Se é para você se gloriar, bata no peito assim: eu sou salvo, tenho chamada, tenho mistério. Não é por eu mesmo, é por Cristo, ok? Quando quiser bater no peito, estufar assim, pode até usar essa didática, você que é professor na classe. Eu só estou aqui pela graça de Cristo. Eu me glorio é na cruz de Cristo. Quando quiser usar o eu, pode assim: eu só estou por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Seja como Paulo, né? Paulo tinha muitas características, um grande potencial, um homem muito preparado, mas ainda assim ele dizia que não teria que se gloriar a não ser na cruz de Cristo. O tópico 2 diz assim, ó: o salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Por que o salvo ele alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo? Vou te passar aí o seguinte. Primeiro, porque a cruz ela mostra a pecaminosidade do homem. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Segundo, porque a cruz ela manifesta o poder de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. E também porque na cruz Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Então, a cruz, ela é assim na vida do salvo, conforme está na nossa lição. O salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo, porque a cruz revela isso. Guarde esse entendimento. Vá levando isso para a classe. Você que é professor, você que é aluno, compartilha isso para os seus colegas de turma, esse entendimento real da cruz de Cristo. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Para fechar o nosso tópico, mas ainda tem muito comentário aqui na aula, é só para fechar esse tópico aqui, nos diz o seguinte, o tópico 3, a glória de Deus revelada na cruz de
Cristo. E aqui é importante unir junto com a conclusão. Não está encerrando a aula, você vai entender. Se você para tirar o vídeo, você vai perder esse comentário aqui. Mas vamos lá. Ó, na conclusão diz o seguinte: Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Por que eu li a conclusão primeiro? Vamos agora para o tópico 3. Ele diz o seguinte, ó, Paulo deixa claro para os crentes de Corinto que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo. Aleluia. Ele faz uma afirmação reconfortante para aqueles que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como que a gente fecha esse tópico? Como que a gente fecha essa aula? É aqui que eu vou te ajudar. Querido, a glória de Deus é revelada na cruz de Cristo. E o homem só vai alcançar a verdadeira sabedoria se ele olhar para a cruz de Cristo. Existem certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu estava, durante os meus momentos, de ver algumas coisas nas redes sociais e eu vi algo muito interessante. Um vídeo de uma pessoa falando que existem certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar a alegria de estar em um lar. Não. Você pode comprar um relógio, mas você não pode comprar o tempo. Você pode comprar uma cama, mas você não pode comprar o sono, certo? Então, o ser humano está tão apegado em querer conquistar as coisas pelo dinheiro, e não que o dinheiro seja errado, mas existem muitas e muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. O ser humano, por mais alta intelectualidade que ele tenha, mais aquisição financeira que ele possui, o status social, quando se trata da cruz de Cristo, só esse Cristo pode nos oferecer a salvação. Só esse Cristo. Existem certas coisas que o dinheiro não pode comprar. E somente a cruz de Cristo, somente esse Jesus, sendo mediador entre Deus e os homens, pode nos oferecer. Enquanto eu falo isso para você, eu me emociono, porque o nosso real entendimento precisa consistir que a verdadeira sabedoria, sabedoria divina, está em conhecer a Cristo. Feche essa aula, você que é professor e você que é aluno, conclua esse vídeo entendendo que a base da nossa fé, que os nossos estudos de escola bíblica dominical, essa absorção de conteúdo, tudo isso é por causa de Cristo, para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo, para bendizer a Cristo. Eu me emociono sem nenhum tipo de demonstração aqui de demagogia ou de emocionalismo extremo. Eu estou realmente me emocionando pelo fato de entender e desde já agradecer, porque nós criamos esse canal recentemente, nós temos uma boa quantidade de pessoas que estão sempre incentivando, ali se inscrevendo, dando seu like, comentando, assistindo aos nossos vídeos, e eu tenho pleno reconhecimento de que tudo isso é pela graça de Cristo. É porque um dia esse Jesus morreu por mim e morreu por você. Feche essa aula com esse entendimento. A verdadeira sabedoria consiste nisso. A mensagem da cruz, ele é superior. Para muitos é loucura. Né? Um grupo de crentes ali, um grupo de cristãos viver em santidade, a mulher ela acabar tendo que se vestir melhor, o homem tendo uma moral diferente dos outros rapazes da sociedade, ok? Essa ideia de reverência ao entrar em certos estabelecimentos, isso parece loucura, isso parece coisa atrasada, mas não, certo? Deus, ele aprova nos salvar com a loucura da pregação, que para muitos é algo irracional. Tenha esse entendimento nessa aula, ok? Nós encerramos os nossos comentários da lição de hoje, ok? Eu fico muito feliz de você estar assistindo mais um desses vídeos e eu estou muito emocionado aqui realmente nesse final. Fique atento, acompanhe os nossos próximos comentários. Paz do Senhor Jesus e obrigado por ter assistido mais uma aula aqui do nosso canal WS EBD. Eu sou o Milton Souza, forte abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.